Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Antunes por aqui mais uma vez para a gente falar sobre a movimentação do preço do Bitcoin. Está chegando o nosso Diário do Bitcoin. Olha, se você está chegando por aqui no nosso canal pela primeira vez, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações, porque sempre que nós trouxermos um novo vídeo, o YouTube vai estar avisando você sobre a nossa publicação. E se você já está inscrito aqui no canal, então não esquece de deixar o like. E se porventura você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários que eu vou fazer questão de responder para você, tá bom? Vamos ao gráfico de preços. O Bitcoin está trabalhando na região de 27.350 dólares. Ontem nós tivemos um movimento de alta, né? Depois de mais uma vez uma busca por liquidez. Aliás, nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo para vocês aqui o vídeo diário do Bitcoin. Quem acompanhou o vídeo de ontem, eu falava da região do gráfico de 60 minutos e da região do gráfico de 4 horas, onde haveria a possibilidade de também uma busca por liquidez para o preço tentar voltar a subir. Acabou acontecendo exatamente dessa forma. Buscou a liquidez e imediatamente o preço rejeitou a movimentação de queda e voltou a subir, e aí tivemos um dia positivo. De que forma a gente pode observar estas coisas? Primeiro, claro, acompanhando o diário do Bitcoin todos os dias para você acompanhar o passo a passo da movimentação do preço que nós trazemos para você por aqui, de segunda a sexta-feira. Segundo, entendendo um pouco como as estruturas elas trabalham, né? O preço ele trabalha sempre criando estruturas. Ou você tem uma estrutura lateral, ou você tem uma estrutura em tendência. Essa estrutura de tendência ela pode ser uma tendência de alta, pode ser uma tendência de baixa. No caso do Bitcoin, nós estamos acompanhando na atualidade uma estrutura lateral. A gente está falando sobre isso nos nossos vídeos. Aliás, na descrição aqui do vídeo tem o link para o vídeo de ontem que você pode acessar e assistir. Muito bem, nós temos aqui então uma região de lateralidade. Nós estamos trabalhando dentro de uma construção estrutural de lateralidade. Esta é uma estrutura de Wyckoff. O Wyckoff é quem estudava, Richard Wyckoff, ele estudava as estruturas de preço, né? Trouxe uma verdadeira enciclopédia para o mundo do trading, falando sobre esta questão estrutural. Tem link também aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre esta metodologia no treinamento do trading institucional. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sempre que você tem uma estrutura lateral, há uma possibilidade de que o mercado busque liquidez no topo e que busque liquidez no fundo. É o que exatamente o preço tem feito no gráfico diário. No vídeo de ontem, que tem link aqui na descrição, eu falava sobre o gráfico de 4 horas e sobre o gráfico de 60 minutos, que também tinha uma estrutura lateral e que havia a possibilidade de uma busca por liquidez nessa região de fundo de estrutura e o preço poderia voltar a subir. Foi o que aconteceu. Nós vamos entender isso reduzindo o tempo gráfico. Vamos trazer aqui inicialmente um gráfico de 4 horas. Nesse gráfico de 4 horas, nós vamos observar o seguinte, que ontem nós falávamos que o preço ele poderia, em algum momento, fazer pressão nas mínimas dessa estrutura pequena aqui de trás. Inclusive, eu mostrei isso aqui ontem. Eu falava que havia possibilidade de uma tentativa de buscar a liquidez nas mínimas. Por quê? Porque quem comprou por aqui, quem comprou por aqui, quem comprou por aqui, colocou o stop nestas mínimas. E havia uma possibilidade do player institucional ir buscar esta liquidez antes de tentar voltar a subir. Foi o que exatamente o mercado fez aqui. Ele foi lá embaixo, depois voltou e voltou com uma certa força, né? Só que vamos olhar isso no gráfico de 60 minutos rapidamente, para a gente entender melhor como foi essa movimentação, né? Como foi essa movimentação? Porque veja, nós estávamos com essa estrutura de mínimas aqui, segurando o preço ontem. E no momento da gravação nós estávamos mais ou menos por aqui, ó, com essa tentativa dessa vela de buscar aqui para baixo, né? E aí o preço fez o quê? Ele voltou abaixo da estrutura, tá? Dessa estrutura aqui de trás, onde o mercado estava se apoiando, fez a busca por liquidez e voltou
a subir logo em seguida. Então a gente precisava estar bastante atento. Agora o que o mercado está tentando fazer? Ele está tentando fazer uma correção para, quem sabe, voltar a subir. Nós não sabemos se ele vai conseguir ou não. Só que o que nós temos aqui de informações lá no gráfico diário é que, se existir o rompimento da máxima de ontem, então vou deixar bem grande aqui, ó. Se existir o rompimento da máxima de ontem, que ela está aqui, ó. Esta máxima de ontem, ela está na região do 27.500. Aumenta a nossa probabilidade de ir buscar o 28.000, 27.900, que é a região de Kidium aqui em cima. Por quê? Porque o preço estaria fazendo simplesmente esse trabalho de uma onda para cima, uma onda para baixo e uma nova tentativa de onda para cima, com possibilidade de superar aqui a região do 28.000 e ir, quem sabe, buscar o 28.900. Então é nisso que eu estou focado no dia de hoje. Eu não sei se o preço vai conseguir fazer esse rompimento aqui acima do 27.500 e se manter acima, mas o que eu entendo aqui nessa estrutura é que, depois que tivemos a abertura da vela diária, nós viemos buscar a região de Tenkan, que era o apoio, né? Lembra que ontem, por isso que é importante você acompanhar todos os dias o diário do Bitcoin. Ontem eu falava para vocês que a Tenkan estava tentando buscar o preço por baixo, né? Para fazer, ela estava aqui, ó, né? O preço estava tentando, a Tenkan é essa linha verde, estava tentando se apoiar para buscar, já que o preço não estava conseguindo superar o equilíbrio de 9 períodos, então o equilíbrio de 9 períodos estava tentando abraçar o preço por baixo. Nesse momento conseguiu, porque o preço ficou acima de Tenkan. Quando o preço fica acima de Tenkan, Tenkan se transforma em um suporte. Por quê? Porque ela é o ponto de equilíbrio de 9 períodos, ou seja, se o preço retornar para o equilíbrio de 9 períodos, muito provavelmente vai existir defesa por parte dos compradores que fizeram com que o preço superasse a Tenkan. Tenkan é a linha de conversão do Ishimoku. Tem link na descrição para uma playlist gratuita aqui no canal que fala sobre Ishimoku, e tem link também na descrição que fala um pouco mais sobre como utilizar todas essas ferramentas lá no treinamento do trade institucional. O fato é que agora a Tenkan está trabalhando como suporte. E perceba que esse pavio da vela de hoje, ele já tentou buscar aqui essa região de Tenkan. Professor, por que é que o preço não alcançou o Tenkan? Muito bem, nós temos que observar aqui que o fechamento da vela do dia, veja só, o fechamento da vela do dia 15 e a abertura da vela do dia 16, dali para baixo é uma região importante. Veja, vamos traçar aqui uma outra linha nesta região de preços, olha só, nesse nível de preços aqui, ó, para a gente entender, olha onde o preço foi buscar, pessoal. Observem junto comigo que o preço ele veio buscar exatamente este nível aonde nós tivemos o fechamento do dia 15, a abertura do dia 16, nós promovemos o rompimento desta região e agora o preço veio buscar exatamente esse nível de preços aqui. Vamos entender o que esse nível de preços tinha em um tempo gráfico menor. E aí nós podemos ir lá nos 60 minutos, trazemos para cá para observar melhor. Note que esta linha que nós traçamos aqui no 27.160 aproximadamente, nós tínhamos um local aqui, ó, aonde o preço promoveu um movimento de queda. Veja, nós tínhamos aqui o topo, fundo, aí fizemos um cenário lateral, um topo mais baixo nessa região, e esta região promoveu o movimento da queda. Esse movimento da queda superou esse topo, por isso esta região precisava ser testada. E o mercado ele foi, rompeu esta região, fez um primeiro teste. Já fizemos um primeiro teste exatamente aqui neste nível de preços. Diante desse teste feito aqui, eu não quero mais testar essa região. Eu agora quero que o mercado consiga alçar novos voos. A gente não sabe se isso vai acontecer, né? A gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe que esta região do 27.160
é uma região interessante de suporte. Perceba que aqui no futuro nós temos a Seiko Span A exatamente nesta linha que nós traçamos agora, que era a abertura do dia 15, que era o fechamento do dia 15, a abertura do dia 16, ou seja, é uma região de preços importantíssima para a gente. Então nós temos que ficar de olho nessa região. Muito provavelmente o mercado vai querer trabalhar em uma estrutura de preços aqui, tá? Muito provavelmente no dia de hoje, pelo menos por enquanto, né, nesta manhã, nós estamos atuando aqui dentro desta região. Chamo a atenção de vocês que hoje nós temos alguns eventos importantes no mercado. 9h30 da manhã, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Isso geralmente traz volatilidade para o mercado. Nós temos depois disso o índice de atividade industrial. Tá? Estou olhando aqui o calendário econômico na minha outra tela. Tá? O índice de atividade industrial. Depois às 11 horas vamos mexer com o setor imobiliário. Nós temos aí as vendas de casas usadas também nos Estados Unidos. São os principais fatores aí econômicos, né, os destaques econômicos para o dia de hoje e que podem, de certa forma, movimentar aí todo o mercado financeiro. E como o Bitcoin já faz parte, né, dessa estrutura macroeconômica também pode sentir algum tipo de movimento. Então é importante aguardar, porque o que nós vemos aqui no gráfico de 60 minutos é justamente essa estrutura de preço lateral. Para quem faz intraday, tomar cuidado, porque ele pode querer, né, no decorrer do dia de hoje, querer buscar algum tipo de liquidez para tentar voltar a subir. Esse é o cenário 1. Buscar essa liquidez desta formação estrutural que está começando agora, ou ele também pode, né, querer buscar a liquidez do topo para voltar aqui para dentro. Então, tudo isso a gente vai ter que acompanhar aqui. Mas, se ontem nós tínhamos uma perspectiva de que se rompesse a mínima, e eu falei isso no vídeo, que tem a descrição aí, tem o link aí na descrição, se ele rompesse esta mínima dessa estrutura aqui de baixo, poderia buscar a região de fundo. Hoje nós temos a possibilidade de ir buscar Tenkan na região de 29, aliás, na região de 28, caso a gente rompa a máxima do dia de ontem. E aí, quiçá, poderíamos ir até 28,5 a 29 mil dólares, conforme a força do mercado. Importante dizer que hoje nós temos informações do calendário econômico e estas informações podem sim mover o mercado. É bom tomar cuidado porque nas carteiras, né, no número de endereços, e a gente olha sempre, enquanto os detentores de carteiras acima de 10 mil bitcoins estão estáveis, eu vejo correção no número de endereços acima de 100 e no número de endereços acima de 1000. Esse pessoal realizou ontem as compras no lucro. O pessoal fez compra, vendeu e vendeu no lucro. Veja, ainda estamos acima de 1 aqui no Spend Output Profit Ratio. Nós ainda no SPOR, né? SOPR. Nós ainda temos aqui realizações com lucros. Isso mostra a calmaria do mercado. Isso mostra pra gente que temos uma certa tranquilidade e não há pânico nessa movimentação. Até porque nós estamos dentro de uma estrutura de preço lateral aí, né? Então, rompendo a máxima de ontem, temos possibilidade de buscar aqui de 1 em 27.928 mil dólares. Ou seja, temos um potencial de valorização entre 600 e 700 dólares. E quem sabe, dependendo das informações no decorrer do dia de hoje, quem sabe o mercado não engata uma marcha rápida e não supera esse ponto de Kijun, né? Aí a gente vai ter que acompanhar isso, porque eu já falei no vídeo de ontem, tem um bloco de ordens aqui em cima, tá? Tem um bloco de ordens aqui em cima. Quem está comprado está ajustando stop, quem comprou por aqui, alguns estão realizando no lucro, como eu já mostrei para vocês. Quem comprou ontem nessa busca por liquidez vai ir ajustando stops para tentar carregar ao máximo a posição até aqui em cima. Aqui em cima muita gente vai realizar, hein? Aqui em cima muita coisa vai acontecer. Então vamos ver se a gente consegue seguir nesse movimento. O fato é que fez um pivôzinho de alta aqui, né? Tá tentando fazer um pivôzinho de alta para tentar buscar aqui. A máxima de ontem pode trazer para aqui de um, mas temos que entender que
A máxima aqui do dia 15 também é importante, tá? Ela está no meio do caminho. Precisa de força para ir superando aí estas resistências. Valeu, pessoal. Esse é o Diário do Bitcoin de hoje. Se você, porventura, ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações. Se você já está inscrito, deixe um comentário para fomentar aqui o nosso canal também. E deixe o seu like, não esquece disso, tá bom? Forte abraço, bons negócios.